Acho que o principal ponto é que o conflito, de modo surpreendente, trouxe um novo tipo de guerra. Era uma questão geopolítica, nós discutimos muito a Europa, questões econômicas, mas evoluiu a um certo ponto de que as forças convencionais da Rússia não terem conseguido fazer frente às estratégias da Ucrânia, especialmente com o emprego de drones, obrigando inclusive a Rússia a ter que fazer parcerias com o Irã para dominar essa tecnologia. Então nós temos uma guerra hoje que é uma guerra com aspectos tradicionais, com trincheiras e fronteiras, mas muito dela decidida ali por combates de drones. Isso é uma novidade do ponto de vista militar, né, de guerra, falando propriamente disso. Pois é, vou pedir para o Alessandro Visacro, que também já participou de outros programas e telejornais aqui da Jovem Pan, para fazer uma análise de introdução aqui nessa nossa discussão, em destaque os 4 anos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Você, Alessandro, quais aspectos lhe chamam a atenção? Como o conflito começou? Como foi o desenvolvimento? E estamos em que momento desse conflito, dessa guerra entre os dois países? O conflito na Ucrânia, a campanha militar desfechada a partir de 2022, porque a gente tem que considerar que, numa perspectiva de Moscou, esse conflito vai começar lá com a Revolução Laranja em 2004. E porque a Rússia entende essas revoluções coloridas, na verdade, como uma forma de subversão do Ocidente. Então é um processo mais longo. Em 2022 nós vamos ter o início de uma campanha militar de grande envergadura. Lembrando que nesse ínterim, em 2014 nós tivemos não só a anexação da Crimeia, mas também a sublevação na região do Donbás, né, que é a bacia do Rio Donetsk. Mas o conflito na Ucrânia, especificamente, ele pode ser considerado um marco, assim como o 11 de setembro, por exemplo, no sentido de que ele funciona, ele opera como um acelerador, como um catalisador de um processo de redefinição da ordem internacional que já estava em curso. Então, ele não é o responsável por esse processo de redefinição dessa ordem internacional, mas ele vai acelerar ainda mais esse processo de transformação. Em termos militares, a mais notável, além do aspecto da automação do campo de batalha, é o fato de que em 4 anos de guerra, numa operação militar especial que Moscou esperava durar 3 dias, ela não saiu do lugar. Então é uma guerra que ela está estagnada e que ambos os contendores, em termos práticos, recorrem a uma estratégia de lassidão, uma estratégia de usura, esperando com que a capacidade de manter esse esforço de guerra do seu oponente chegue ao seu limite, chegue ao seu fim antes do seu próprio. Essa é a postura estratégica hoje dos dois oponentes, né, dos dois contendores. Pois é, o Alessandro Visacro fez apontamentos e destaques históricos, aspectos históricos que poderiam justificar, pelo menos, a estratégia adotada pela Rússia. E eu estou curioso para escutar essa avaliação inicial do professor Ângelo Segrilo a respeito desse conflito. 4 anos se passaram, houve alterações substanciais na maneira como esse conflito se desenvolveu. Senhor professor, quais são os seus destaques iniciais? O que é preciso trazer, considerar e apontar em relação a esse conflito no leste europeu? Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Eu concordo com o coronel Alessandro que esse conflito ele marca uma mudança de paradigma, né? Nós vivemos aí desde o final da queda do Muro de Berlim, o final da União Soviética, um período que muitos chamaram de unipolar, né? Os Estados Unidos, pelo menos no aspecto militar, reinando bem acima dos outros, né? E foi um período até, vamos dizer, pacífico, de uma certa maneira, né? Geralmente, quando você tem um xerifão ou 2 xerifões, né? Como foi no mundo bipolar, você tem uma certa ordem. Mas nós vivemos um momento que é bastante perigoso, né? Uma transição hegemônica. Esses são momentos perigosos. Quando você tinha um grande poder hegemônico
que está sendo desafiado por outro grande poder hegemônico que está crescendo, né, que é a China. Então, esse é um momento bastante perigoso, né, porque aí podem eclodir guerras, né, como foi no caso da Primeira Guerra Mundial. E nós temos uma mudança para um paradigma que alguns acham que vai voltar a ser um mundo multipolar, né? Por exemplo, o Trump, apesar de toda a retórica dele de America First, etc., a análise que eu faço é que ele entende que os Estados Unidos não conseguem mais manter aquele momento unipolar que, por algum momento, pelo menos na fase militar, mantiveram. O mundo, com a China subindo, né, a própria Rússia se recuperando economicamente, etc., e sendo a potência atômica, né, com o maior número de ogivas nucleares, nós provavelmente teremos um mundo mais multipolar. E o Trump aceita bem isso, né? Ele quer o America First e uma hegemonia aqui nas Américas, bem claramente está colocando isso, e tentando fazer negociações com o Putin, né, para a pena do Zelensky, né, para a lástima do Zelensky, né, que ele não segue aquele apoio tão forte do Biden. E mesmo com a China, com toda a retórica, ele tenta fazer negociações. Então, eu acho que nós estamos passando para esse mundo multipolar, né, e essa guerra é um marco disso, né? Nós estamos presos nisso aí, porque aí entram outros fatos, como a parte militar, né, que o Alexandre tocou, né? O Putin, ministro da guerra, ele achava que a guerra seria uma coisa rápida, né? Como foi em 2014. Ele entrou na Crimeia, tomou e acabou ali mesmo. Ele achava, aliás, não só ele, muitos analistas ocidentais, muitos governantes ocidentais achavam que a guerra duraria dias, se vocês lembram, né, no início, ou semanas. Mas, no entanto, a Ucrânia, com toda a ajuda do Ocidente, conseguiu resistir, né? E aí se tornou essa guerra de atrito que é difícil prever como vai acabar, né? Porque o Putin apostou todas as suas fichas nela, né? O seu projeto de Rússia como grande potência, e ele não pode perder essa guerra, porque senão vai ser ficar totalmente desqualificado, né? Então nós estamos nesse momento muito agudo e que temos que ter cuidado, não só com essa guerra, mas também na possibilidade de uma generalização de guerras, né? É só a gente relembrar o mundo multipolar do século XIX que acabou na Primeira Guerra Mundial. E, hoje em dia, nós temos as armas são nucleares, né? Então, temos que ter muito cuidado nesse momento. Pois é, vou aproveitar, inclusive, essa fala ou a finalização dessa reflexão do professor Ângelo